Quando eu recebi o convite da CIGE para palestrar aqui para vocês e falar sobre cases de transformação digital, a maior dificuldade é conseguir compactar tudo que a gente gostaria de estar passando para vocês em 40 minutos. E eu admiro muito a capacidade dos palestrantes anteriores de conseguir passar uma mensagem muito legal, muito conhecimento, experiência aí, nesse espaço de tempo. E antes de nós começarmos as palestras aqui, o Leonardo ele me procurou, e a gente compartilhou as apresentações previamente, e eu tinha um slide do Dollar Shave Club, que ele citou aqui, e ele falou assim, pô, Jean, que legal que tu botou aquele case lá do Dollar Shave Club, da Gillette e tal. Só que eu tirei aquele slide, porque eu estava preocupado com o tempo. E realmente é um case bem legal, talvez até eu mude ali, depois eu ativo os slides, eles estão ocultos. Tá? Vocês viram aqui uma série de informações, né, e fatos que estão acontecendo no mundo já há algumas décadas ou alguns anos, e tem se intensificado e acelerado cada vez mais esse movimento de transformação. E, obviamente, que eu, sendo da tecnologia já há bastante tempo, eu venho acompanhando, faz parte do meu mundo profissional, até por prazer a gente acompanha as questões ligadas à tecnologia e evolução e etc. Mas uma coisa que sempre me preocupou diante de todas essas coisas que estão acontecendo, e a gente vê, e todo mundo, pô, é isso mesmo, e a gente tem que fazer e tal, como é que os empresários, principalmente aqueles que não são do ramo de tecnologia, transformam aquilo em ação dentro das suas empresas? Porque eu olho tudo o que está acontecendo e fico assim, nossa, cara, não dá para ficar ninguém parado. Ficou parado, vai ficar para trás, e se não correr rápido, vai ficar para trás também. Mas eu fico pensando assim, o que os empresários estão conseguindo traduzir daquilo assim, isso aqui, na minha empresa, no meu negócio, eu tenho que começar por aqui, ou eu tenho que fazer isso daqui, enfim, né? E eu vou procurar traduzir aqui algumas coisas nesse sentido. Talvez esse seja um dos meus maiores propósitos, tentar traduzir tudo isso que está acontecendo para os empresários dos setores e segmentos mais tradicionais. Aí eu reuni alguns cases, enfim, né, de coisas que acontecem no mundo, coisas que acontecem no Brasil, e alguns que a própria Senior também contribuiu para algumas empresas aí, em relação à transformação digital. Antes de eu falar do tema em si, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para apresentar a Senior. A Senior ela é uma empresa catarinense, hoje é a maior empresa de software do estado de Santa Catarina, eu tenho bastante orgulho da Senior, assim como de todas as empresas catarinenses. A Santa Catarina é um polo de desenvolvimento de software, a gente tem Neogrid, DataSul, né? A parte boa da TOTS fica aqui em Joinville, a Senior, Softplan, Conta Azul, né? Uma empresa nova, enfim, com tecnologias novas, que surgem no estado, e todas as startups, enfim, é um polo de tecnologia. Mas é engraçado porque a Senior é uma empresa de 30 anos de existência e muita gente não conhece a Senior. E os que conhecem pelo software de recursos humanos e não fazem a mínima ideia do que a Senior faz ou o que a Senior é. Então, por isso que eu procurei trazer esse vídeo só para vocês conhecerem um pouquinho mais do que a Senior faz e até para saber o que um cara da Senior está vindo aqui falar com vocês sobre transformação digital.
Bom, esse é um pouquinho da Sênior. Hoje a gente tem bastante orgulho de estar presente nas maiores empresas do Brasil e nos principais segmentos, nas empresas que são referência, inclusive, nos seus segmentos, não só no Brasil, mas mundialmente falando. E o Jefferson terminou a apresentação dele de uma forma bastante sábia, né, no sentido de que é muito difícil chegar a uma conclusão do que tem que ser feito. Na Sênior, o que a gente percebeu que a nossa maior contribuição é tornar as empresas mais ágeis para que elas consigam se adaptar a todo o cenário que possa vir pela frente, que é um cenário bastante difícil de se prever. Algumas coisas a gente consegue prever, outras nem tanto. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. E antes até de avançar na questão dos temas e cases de disrupção e inovação tecnológica, eu sempre costumo fazer esta pergunta, né, essa reflexão, né, do que é a transformação digital. E pelos cases até que a gente vê, e são mais comuns até a gente mencionar, citar os exemplos e tudo mais, e provavelmente que vocês estão pensando nesse momento, não, transformação digital. Se eu perguntasse para cada um de vocês, né, o que é a transformação digital, o conceito em si ele é meio complexo de a gente materializar, né? Isso aqui é melhoria de processo através de uso da tecnologia e das informações, otimização da operação comercial, com possível impacto, mudança no modelo de negócio, né? Mas a maioria provavelmente vai estar pensando assim no Uber, vai estar pensando no Netflix, vai estar pensando no WhatsApp, no Airbnb e os impactos em cada uma dessas indústrias, enfim, né? Mas não, né? Então, essas disrupções que aconteceram, né? Mas o fato, né, a minha preocupação e que deveria ser de vocês também, é nas suas empresas, né, nas suas companhias, o que está sendo feito, o que é a transformação digital para vocês, né, para cada uma das suas empresas. Isso não é uma exclusividade só das empresas tradicionais, as empresas de tecnologia também têm que ficar muito atentas e antenadas a isso, porque não é o fato de elas serem de tecnologias que elas também não podem desaparecer se elas ficarem paradas, e isso acontece também com bastante frequência. Então, para nós elaborarmos um pouquinho da conceituação e entendimento, como é que a gente transforma isso e como é que a gente tangibiliza isso para o nosso dia a dia, eu trouxe dois tipos aqui de disrupção. Aquela abrupta, que ela vem de uma forma surpreendente, nos pega de surpresa, e aquela que vem silenciosa, a gente vê ela acontecendo, mas ela começa pequenininha, a gente não dá muita atenção para ela, e depois a gente vê o estrago que ela acaba causando, e com isso eu vou procurar ajudá-los a interpretar melhor como é que acontecem esses movimentos nos mercados de cada um de vocês. A disrupção abrupta. Essa é aquela que acontece de forma surpreendente, no estilo bala perdida, né? A gente não sabe de onde é que ela veio. Eu não consigo saber quem vai ser o meu concorrente amanhã. É impossível. Pode ter um cheiro, assim, pode ser e tal. Mas, nesse estilo de disrupção, o aspecto mais difícil é saber quem vai ser o meu concorrente amanhã. E aí eu tenho alguns exemplos aqui bem interessantes. A Nokia, ela foi a maior empresa de celulares do mundo, mas disparado, ela era assim, ela tinha uma dominância gigantesca. Eu lembro de um projeto da empresa que nós trabalhamos juntos, eu e o Leonardo, na DataSul, que eu fui fazer a integração, num projeto de integração de DataSul com o SAP, no headquarter da Nokia, que era um negócio gigantesco. Era maior do que a Microsoft em instalações e tal, um negócio assim fantástico. E, em 2007, ela teve uma sacada brilhante. Ela comprou uma empresa para fornecer o serviço de monitoramento de tráfego nas estradas, nas ruas, nas cidades, etc. Naquela ocasião, se nós estivéssemos lá em 2007 e nos fosse perguntado o que nós faríamos para monitorar o tráfego das cidades e fornecer informações, muito provavelmente nós instalaríamos sensores nas ruas, comunicaríamos com satélite, e foi exatamente o que os engenheiros desta empresa, Navitec, fizeram, né? E que a Nokia comprou por míseros 8,2 bilhões de dólares. É dinheiro pra caramba. E foi muito assertiva a decisão, aparentemente, certo? Porque hoje a gente usa, né, muito essa aplicação. E eles estavam pensando justamente em monetizar esse serviço. Só que, em 2007, aconteceu um outro evento, que foi o lançamento do iPhone.
E o iPhone, como aparelho, ele não era nada, só que ele era uma plataforma aberta. E um aparelho que começou a entrar no bolso de cada um. Então, assim, despertou o interesse de desenvolvedores no mundo inteiro. E aí teve 3 israelenses que criaram essa gotinha que é, né, o Waze. E aí aqueles 8,2 bilhões que a Nokia investiu viraram pó, zero, instantaneamente. A Nokia não fazia ideia naquele momento, e ninguém podia imaginar que do zero, 3 adolescentes ou pós-adolescentes iam criar um aplicativo que ia destruir a Navitec inteirinha, instantaneamente. Talvez nem os caras do Waze, né? Talvez tenha sido uma surpresa também. Mas, enfim, esse é um exemplo de disrupção abrupta, porque ela acontece assim, meu Deus, de onde é que veio esses caras? De onde é que vieram esses caras? Outro exemplo, as montadoras. A gente falou bastante aqui, né, de montadoras, enfim, é uma indústria extremamente importante, o tamanho da bola grande lá nos mercados, né, de interligação dos produtos, enfim, no mundo. As montadoras norte-americanas, elas sempre se preocuparam com as montadoras japonesas, né? Era Ford, GM, Toyota e Honda, e sempre disputando os mercados, principalmente o próprio mercado norte-americano. E aí vinha um cara, um doido, que tinha uma carteira digital, enfim, né? Um meio de pagamento, que era o PayPal, e esse cara decide criar uma montadora de carro, né? Pegou uns caras que faziam bug elétrico e criou a Tesla, e que, com muito menos carros produzidos, tem um valuation maior do que essas empresas, né? Mudou um pouquinho agora, baixou um pouquinho da Tesla, enfim, mas os caras levaram um susto. Pô, de onde é que veio esse cara? O cara não entende nada de automóveis, mas ele entende muito de dados, ele entende muito de informação, entende muito de automação. E, para piorar, quando os caras acham que a Tesla, não, beleza, a gente já conseguiu se acomodar, né, equilibrar as potências ali, vem a Waymo, que nem carro tem, e tem um valuation de 75 bilhões de dólares, né? E é uma empresa da Google. Então, de novo, né, são concorrentes que surgem que a gente não faz a mínima ideia de onde é que eles vão vir. Aí eu trouxe um exemplo um pouco mais próximo de nós, né? Pega essas 3 empresas aqui, a Pado, a Arouca e Papais. O que elas sempre fizeram na vida? Fechadura de porta. E fechadura de porta, pô, tô tranquilo, né? Tô lá na minha casa, eu, o seu Pado, seu Arouca lá, sentadinho na casa dele, vendo um joguinho de futebol na televisão, na TV Samsung, talvez, que ele não imaginaria que viraria o concorrente dele no segmento de fechadura. Mas a Samsung não é um problema. A Pado se mexeu. A Pado está fazendo fechaduras eletrônicas também, digitais, pô, legal. A Papais e a Arouca, não. Mas o problema não é esse. O problema é a Amazon ter entrado nesse segmento também. Porque não está falando de produto, da questão da agregação de valor que existe em torno de um produto. Isso aqui nos permite, o que a Amazon está fazendo, na verdade, ela está resolvendo o problema de recebimento de mercadorias, que cada vez mais vai ser muito mais intenso, né? O delivery, o e-commerce, enfim. E ela resolveu isso. Lá nos Estados Unidos está super comum já, e isso vai chegar no mundo inteiro, porque é uma conveniência para nós, que estamos todos trabalhando, as mulheres estão trabalhando, não tem mais ninguém em casa. Como é que a gente recebe alguma coisa dentro de casa? A Amazon vai lá, abre a porta e bota lá dentro. Se eu quiser, eu posso estar monitorando pela câmerazinha, aprovo pelo celular a entrada do funcionário da Amazon, tal, ele vai embora e acabou. Ou eu posso autorizar ele a entrar na minha casa, ele vai lá, entra e tal, está tudo sendo filmado, enfim. Né? E esse tipo de coisa, às vezes, a gente fala assim, pô, aqui no Brasil não vai funcionar. Esse é um perigo. Porque a gente acha assim, né, que não, porque vou deixar um funcionário da Amazon entrar na minha casa, isso o cara vai roubar lá dentro e tal. Esse é o risco que, às vezes, as empresas correm, enfim, né, por não acreditar na mudança, no mindset, na evolução dos processos. Leroy Merlin e Telha Norte. Também, casa, todo mundo, né, vai construir, enfim, tal. Aí, de novo, a Amazon entrando no segmento. Vendendo casa, $19 mil, que é construído em 2 dias. Não chegou ainda aqui no Brasil, mas faz todo sentido. Não é? É a dor de barriga que
todo mundo tem, enfim, né? A população está crescendo, enfim, isso. Os caras não são bobos, né, em relação a esse tipo de movimento. Peguei outro exemplo aqui, bem fora do tradicional, né? As escolas de idiomas. Eu não sei se quantos de vocês viram o lançamento que a Google fez agora recentemente do Google Pixel Translator, e não ia demorar para isso acontecer. Que ele faz a tradução simultânea em tempo real de uma conversa. Aqui até tem um videozinho, eu não vou passar, mas é um vídeo que mostra uma conversa entre uma sueca e um americano. Ela falando sueca, ele falando inglês, e o papo rola assim sem problema nenhum, super tranquilo. E no finalzinho aqui do vídeo ele mostra assim, tem mais de 40 idiomas, entre eles o mandarim, sendo traduzido simultaneamente, sem problema nenhum. Os saudosistas vão aprender inglês, vão aprender a falar, enfim, outros idiomas e tal. Mas quem diz que a próxima geração vai querer aprender? Tipo, bota o aparelhinho aqui, sai falando e acabou que nem filme de ficção científica, que chega um extraterrestre na Terra e sai falando no idioma assim, né, normal. Então, mas aqui assim, o exemplo dos cases é a preocupação que as empresas precisam ter com relação ao que pode acontecer. Todas as nossas empresas estão sujeitas a esse tipo de situação, esse tipo de cenário que aconteceu aqui. Por isso que nós da Sênior, e assim, é difícil prever. É bem difícil prever que alguma coisa vai acontecer, que vai tirar a minha empresa do segmento onde ela está operando hoje. E por isso que a gente aposta muito na questão de tornar as empresas mais adaptáveis. Bom, aí surge o conceito o Gartner, que é uma consultoria internacional, ela identificou esse movimento que as grandes empresas digitais estão fazendo, entrando no mundo dos negócios. E ela chamou esse movimento, essas empresas, de dragões digitais. São empresas que valem, no mínimo, 500 bilhões de dólares, e algumas já bateram 1 trilhão de dólares. Como o caso da Apple, o caso da Google, o caso da Amazon, volta e meia elas vão lá e batem 1 trilhão de dólares e tal, de valuation. Essas empresas, aqui nós temos, são 5 norte-americanas e 2 chinesas, a Tencent e a Alibaba. Se vocês vissem o que elas estão, onde elas já entraram, em negócios que elas já entraram, vocês, é inacreditável. Principalmente as chinesas, que a gente não conhece muito e tal. A Alibaba, assim, é uma máquina. Bancos, a parte de domicílios, enfim, eles já dominam boa parte dos segmentos. E o alerta aqui é que o risco deles entrarem nos segmentos onde nós estamos operando, onde as nossas indústrias estão operando, é muito grande. A hora que eles perceberem, puta, aqui eu tenho uma oportunidade de massa, eu vou entrar. E o problema é que eles são muito grandes, eles são gigantescos. Se alguém não gostar da entrada deles ali, eles vão lá e compram esse alguém. Se a GM achar ruim que eles estão entrando ali, eles vão lá e compram a GM. O divórcio do Jeff Bezos da Amazon foi mais caro do que comprar a GM. 35 bilhões de dólares compra o controle da GM. Então, é muito dinheiro, é muito poder. E quando eles entram, a gente... não dá para competir, não dá para enfrentar, salvo algo que a gente tenha feito que seja muito disruptivo a ponto de conseguir enfrentar uma Amazon, uma Google, uma Tencent. E eles vão vir com 50 bilhões de dólares e vão te dar para comprar a tua ideia, a tua empresa que poderia estar quebrando alguma coisa, como fez o Facebook com o WhatsApp, que pagou 18 bilhões de dólares num aplicativo, um aplicativo. Acho que tinha 20 funcionários no WhatsApp. E aí, qual o movimento que nós temos que fazer quando isso acontece? Né? E por isso que a gente precisa ser ágil para mudar, para se adaptar a essa nova realidade. Né? Não adianta eu competir com esses gigantes. Quando eles chegarem... Enfim, né? Tem um ditado que a gente fala, né? O urso vai te abraçar, bicho. Cara, relaxa, não tem o que fazer. Coopera. Né? Muda de competição para competição. Né? Então, você começa a fazer parceria com esses caras, corre. Pado, Papais, enfim, já liga para a Amazon agora. Cara, eu quero ser o teu distribuidor desse negócio aqui no Brasil. Liga para a Magazine Luiza, que é o concorrente mais forte que tem da Amazon aqui no Brasil. Vamos fazer o que a Amazon está fazendo lá nos Estados Unidos antes dela começar a fazer aqui, por exemplo. Né? E de competição para colaboração.
Quando a gente fala de concorrentes conversando e se integrando em soluções que formam que se complementam e formam uma solução melhor para o mercado, a gente está falando de colaboração, né? A concepção de produtos de forma aberta, colaborativa, inclusive com o meu concorrente. E eu vou citar alguns exemplos aqui. A Senior, por exemplo, ela tem produtos que rodam em banco de dados Oracle. E ela vende, inclusive, banco de dados Oracle também. Tem soluções lá, enfim. Aliás, ela usa o data center da Oracle. Tem produtos que rodam muito bem, melhores no data center da Oracle do que da Amazon. Então, a gente tem os produtos lá na Oracle. E a Oracle é concorrente nossa também. Eu vou para o mercado brigar com ela na venda de ERP. E não tem problema. A gente vai tranquilo, que vença o melhor, que vença o que faça a melhor apresentação, enfim. E a Oracle, às vezes, gosta que a gente ganhou porque está vendendo o Oracle do mesmo jeito. E aí tem um outro cara, essa startup chamada Kenobi. É uma startup de recrutamento e seleção, ou seja, é uma HR Tech, e aí ela entra num segmento que a gente domina muito bem, assim, na parte de recursos humanos, e a gente olhou lá, esse cara, ele vive disso, nós temos o nosso módulo de recrutamento e seleção dentro do nosso sistema de recursos humanos e tal, mas esse cara, ele vive daquilo, ele é um especialista, então ele começou a entrar nos nossos clientes. Clientes grandes, ele vai lá, entra, pô, tem aqui a Kenobi e tal, e o pessoal, legal isso aqui, é um pouco mais moderno já, enfim. E a gente está correndo atrás também para fazer as coisas, mas esse cara vive disso. E eu que falei, cara, eu vou abrir as portas do produto sênior para você se integrar de forma nativa, para que os nossos clientes tenham uma solução melhor. Porque hoje ele é um pirata. Ele tenta lá botar o dado, se eu mudo alguma coisa na sênior, cai a conexão dele, fica uma bagunça. Então, a gente abriu as APIs do Sênior, hoje é uma plataforma aberta, enfim, com mais de 15 mil APIs abertas, e a Kenobi vai lá, se conecta de forma nativa com o nosso produto, e isso forma uma solução melhor para o mercado, com duas opções, pelo menos, de escolha. O cliente olha assim, pô, eu tenho o recrutamento e seleção da Sênior, e na mesma plataforma eu tenho o recrutamento e seleção da Kenobi. A diferença é que agora, quando a Kenobi vende, e pode vender à vontade, eu ganho também. Tá? Antes eu não ganhava nada. Então, é a questão do movimento de colaboração. Tá? E isso é uma quebra de paradigma, porque sentar na mesa com o concorrente para falar de forma aberta é algo bastante complexo, tá? de mudar no mindset dos empresários. Bom, agora falando da silenciosa. Essa é aquela que a gente pode fazer alguma coisa, desde que a gente perceba que ela está acontecendo e não feche os olhos para ela. Tá? Aí tem um case bem legal aqui, que foi estudado pelo Clayton Christensen, que é um professor de Harvard, e escreveu um dos livros mais conhecidos de inovação e administração, um dos melhores, aí, um dos 6 melhores livros da história da administração, que é o Dilema da Inovação. E ele fez um estudo das siderurgias norte-americanas que cresceram, se desenvolveram na década de 30, 40, enfim, sei lá, e eram empresas gigantescas. Elas tinham uma capacidade de atender todo o segmento do aço norte-americano, desde o vergalhão, as barras de aço, o aço estrutural para a construção civil e as chapas de aço para a indústria automotiva. Então, eram as empresas, as siderurgias integradas. E eram gigantescas. E aí começaram a surgir as mini-siderurgias. Décadas depois da criação dessas empresas gigantes, que eram também de cidades. A mini-siderurgia é gigante, ela já é grande, é do tamanho da Tupi. As siderurgias integradas elas são do tamanho de cidades. E aí começaram a surgir essas mini-siderurgias. Pequenas, perto das gigantes. E as siderurgias integradas, elas olhavam para aquilo ali, cara, produto ruim, qualidade ruim, não tinha o domínio, não tinha o poder de compra do minério para poder produzir o aço, enfim, não sei o quê. Então, saía assim um produto de baixa qualidade, só fazia o vergalhão ali embaixo. A margem daquele produto para a grande siderurgia era a menor dela. Então, deixa, é a base da pirâmide. Deixa o cara lá, vai até resolver um problema para a gente para de se incomodar com cliente pequeno, contrato pequeno, estou lá nos grandes. O problema é que passava um tempo, esse cara subia para o próximo estágio. Já estava comendo um market share da grande siderurgia. E assim vai, né? Até que não existiu, acabaram as siderurgias integradas e hoje nos Estados Unidos todas as siderurgias, 100%, são evoluções das mini-siderurgias que surgiram.
E aqui está a explicação desse fato. Isso acontece em todas as indústrias. Um ano de tecnologia, de avanço de tecnologia, corresponde a 100 anos de mudança. A cada ano que passa, a tecnologia muda mais rapidamente. Então, uma empresa que foi criada há 30 anos, há 40 anos, ela incorporou uma tecnologia para produzir o que ela faz hoje. Essa tecnologia afetou a forma como ela desenhou seus processos e, principalmente, o mindset da empresa. Isso está incorporado dentro dela. É o que tinha na época. Uma empresa que nasce agora para fazer a mesma coisa, ela tem milhares de anos de ganho de tecnologia. 30 anos em evolução tecnológica, olha o que aconteceu em 30 anos. Ela começa deste ponto e isso vai sendo incorporado. Então, o custo de entrega de um material aqui embaixo, naquela fase ali, para uma empresa grande, é altíssimo, é $1.000. A pequenininha que nasceu aqui é $50. O produto é uma porcaria. É uma porcaria, por enquanto. É o produto chinês. O produto chinês é uma porcaria. O produto japonês já foi uma porcaria. O Japão já foi a China no passado. A maioria de vocês não pegou essa fase, né? O produto japonês é bom, mas na época, teve uma época que ele foi produto chinês. Deixa lá, os chineses, produto ruim, baixa qualidade. Olha o que é o Japão hoje. E a China já está chegando. Na verdade, a gente escolhe a qualidade do que a gente compra da China. Só que isso vai crescendo. A competência dela em entregar produtos com valor agregado maior, com um custo menor, continua existindo e vai subindo. Isso aconteceu com diversas indústrias, né? A gente está falando aqui dos bancos, né? O Donaldo acho que citou o caso dos bancos. É exatamente isso que está acontecendo. No começo, e banco também no Brasil é um negócio grande, os bancos são muito grandes. Tem muito, muito dinheiro. E provavelmente ele deve estar pensando, deixa isso aí, enfim, não vai nos afetar. O cara tem lá 4 milhões de correntistas, eu tenho 70 milhões de correntistas, o cara só tem uma continha. Esse cara vai crescer. A Nubank já cresceu, agora virou banco, agora já tem conta corrente. E assim vai, né? Se os caras não tomarem cuidado, é óbvio que vai tomar o mercado deles. E pode ser que aconteça assim, instantaneamente. O avestruz 4.0 do Donaldo vai surgir e vai tomar o mercado dos bancos. Tá? Então, esse é um alerta que a gente tem que ficar esperto e reagir. Agora, a dificuldade é reagir. Porque, como eu falei, mesmo vendo isso acontecer, a empresa nova ali, pequenininha, crescendo, eu já sei, é difícil mudar dentro de casa. É difícil mudar porque os processos estão todos ali, o mindset já estão ali consolidados. E pensa num negócio complicado para você tracionar, enfim, para mudar essa. E o Dinaldo comentou também sobre a questão, a sugestão cria uma empresa nova, cria um negócio novo do zero, investe em startups, enfim, porque aproveita que você tem poder financeiro para fazer isso. Né? O Bradesco está fazendo algo assim, né? Ele criou um banco diferente lá. Os gestores, os diretores do Banco Inter, se não me engano, que é o do Bradesco, tem nada a ver com os caras do Bradesco. São os caras não tem gravata, o cara vai de bermuda trabalhar e etc. Bom, e o que as empresas de software estão fazendo para auxiliar, né, essas empresas nesse processo de transformação? Justamente, né, apoiando elas, tornando as empresas cada vez mais ágeis para que elas possam enfrentar essa jornada de transformação e adotar essas mudanças, essas novas tecnologias de forma transparente e rápida. Bom, só que isso não é tão simples também, porque dentro das organizações nós temos as obrigações legais, o status de governança, enfim, que é algo fiscal, é uma obrigação mesmo. E aí, para eu, como tecnologia dentro da organização, atender esses dois mundos, né, o mundo da governança e o mundo da transformação digital, que as áreas de negócio estão percebendo e já estão demandando dentro da organização, é uma confusão bastante grande. Não é trivial. Quem é da área de TI, quem cuida das empresas aqui da área de TI das empresas, sabe dessa confusão, e quem é o empresário que está cobrando o cara de TI está sentindo isso também. Então, nós, como fornecedores da tecnologia, nós precisamos entregar soluções que sejam plataformas
de integração abertas que se comuniquem com essas novas tecnologias. Justamente para democratizar o uso da informação, os ativos, né, que são os dados, para que todo o ecossistema da empresa possa usufruir daquelas informações. Não só as pessoas, não só os outros subsistemas, mas também as máquinas, né, os dispositivos conectados à internet, etc. Não é? Então, nós temos essa responsabilidade como produtores de software de promover essas mudanças. E aí eu vou citar aqui alguns cases que são bem próximos da Senior, enfim. A Senior tem uma competência logística bastante grande na parte de gestão de centros de distribuição. Magazine Luiza é uma empresa que se transformou de varejista num operador logístico muito competente. Esse é o negócio deles. Quanto mais competentes eles forem em logística, melhor eles vão se desenvolver no mercado brasileiro, enfim. Mas eles tinham um problema. Esse problema se chamava Amazon. A Amazon estava chegando. E eles precisavam ser mais competitivos. Eles precisavam demonstrar para os consumidores que é melhor comprar na Magazine Luiza do que comprar na Amazon. E aí nós desenvolvemos um conjunto de algoritmos com inteligência que avaliava todo o processo logístico deles, como era feito o picking, a distribuição, o envio, enfim. E aplicamos isso, né, enfim, né, principalmente na convocação ativa para o picking, considerando produtividade, disponibilidade, as empilhadeiras, enfim. Né, aqueles centros de distribuição robotizados são poucos no mundo que existem. A própria Amazon aqui no Brasil ainda não tem. E vai acontecer, uma bela oportunidade, né, para todos nós aqui. E um dos maiores ativos da Magazine Luiza, o maior diferencial dela é que ela tem uma rede de loja física gigante aqui no Brasil. E essas lojas viraram mini centros de distribuição. Então, nós fizemos a integração, viabilizamos essa operação integrada com o e-commerce também. E aí teve resultados fantásticos ali, com um aumento de 12% da produtividade, redução do lead time de separação de produtos vendidos, o recebimento de produtos dentro do CD da Magazine Luiza, que já tinha um pedido, era instantâneo, já enviado para o cliente. Recebia, já vai direto para o cliente hoje. Tá? E assim como o Pickup Store, eu posso fazer uma compra na Magazine Luiza, se aquilo já estiver na loja, eu pego lá hoje, ou no máximo um dia depois. Né? O crescimento das ações da Magazine Luiza, então, ela aumentou 200 vezes a ação desde 2015. Tá? A Amazon também é cliente da Senior. É o único centro de distribuição da Amazon no mundo que não usa o software da Amazon. No Brasil, eles usam o software da Senior. E tem algumas coisas legais que a gente faz aqui que a Amazon adota lá na matriz em Seattle. Esse projeto a gente fez aqui no Brasil e eles adotaram lá também. Eles tinham a Black Friday para todo mundo que opera no e-commerce é um problema muito bom, né? É uma dor de cabeça gigantesca de operar aquilo ali, mas obviamente que o faturamento quadruplica, quintuplica, enfim. Então a Amazon tinha esse problema, ela precisava contratar funcionários temporários, treinar, aumentar a produtividade dos funcionários efetivos, enfim, dentro dos centros de distribuição, e a gente desenvolveu uma solução do Picking by Voice, que libera as mãos para o operador que vai fazer o picking, enfim, e ele recebe a melhor instrução, a melhor roteirização de picking pelo celular, no fonezinho de ouvido. E ele confirma quando ele está lá pegando aquele produto, ele confirma, peguei a cafeteira X. Né? A gente tem um bot que se chama Sara, e a Sara fala assim, coordenada A, B, tal, não sei o quê, rua, tal. Ele para lá, produto tal. Aí ele fala, produto tal. Aí ela vai para o próximo. Então, ela vai confirmando isso, e isso trouxe, né, um ganho de produtividade bastante interessante, tanto que um ano depois foi adotado na Amazon em Seattle. Já existia esses dispositivos, mas era um dispositivo físico grande, não era o celular. A gente fez via celular, não tem custo nenhum, todo mundo tinha um celular lá, enfim. E também teve um ganho bastante significativo aqui. E, por último, o case da Porto Seguro. Né? A Porto Seguro é a maior seguradora do Brasil, eles têm 53 mil funcionários, mas eles tinham um problema. A transformação digital, eles já se ligaram. Eles já perceberam aquela transformação silenciosa, tá claro para eles quem está surgindo ali. Né? As fintechs voltadas para seguro estão fazendo sucesso. É um modelo que precisa realmente de uma renovação.
E eles estão correndo. A Porto Seguro está se transformando numa startup gigante. Eu não sei se eles vão conseguir realmente sair do outro lado. Eles têm a aceleradora de startups, já a Oxigênio, mas a Porto Seguro como um todo está se startupizando. Tá? E a gente procurou auxiliar eles. Né? Eles têm um problema. A Use, por exemplo, que é uma seguradora da Caixa, é uma startup e vai indo muito bem. E a gente procurou auxiliá-los nesse processo de transformação digital, né? Com a implementação de uma rede social corporativa que viabilizou o monitoramento do engajamento das iniciativas. A rede social corporativa é um termômetro para você medir o quão engajados estão as pessoas em torno das iniciativas de transformação digital dentro das organizações. E é um processo muito legal porque ele vai alimentando novas iniciativas e ações para que aquelas que foram previamente planejadas aconteçam realmente dentro da empresa. Além de outros efeitos interessantes aqui, como, por exemplo, a viabilização de projetos multidisciplinares entre diferentes diretorias, enfim. Nós implantamos também a SARA para fazer aprovações de fluxos de trabalho via celular, reduzindo aí o tempo de 23 dias para 2 dias, e a redução de 1/3 do custo de helpdesk, que são os atendentes que atendiam os colaboradores. Né? Entre terceiros e funcionários próprios, são 53 mil pessoas ligando lá para perguntar sobre pagamento, sobre férias, sobre transferências, benefícios, etc. Né? Aí, eu trouxe aqui um videozinho só para mostrar para vocês como é que funciona um bot dentro das organizações, sem nenhum aplicativo próprio, não é aplicativo da Senior. É o WhatsApp mesmo, via WhatsApp, o cara fala com os sistemas da Senior, né, via essa aplicação. Esse foi um exemplo do funcionário buscando informações de um sistema lá, enfim, e ele utiliza a linguagem natural dele. A pergunta não precisa ser pré-formatada. Ele sai digitando no nosso idioma mesmo, enfim, e cada um faz a pergunta do jeito que quiser. A gente utiliza o Watson da IBM por trás, que tem uma inteligência cognitiva que interpreta exatamente, né, a fala do ser humano. Aí tem um outro aqui, também, videozinho rápido, é o último deles. Uma aprovação, por exemplo, de um processo aqui, de uma autorização, que ele não entrou em sistema, não deu login, não fez nada. Ele está ali no WhatsApp, que estava, enfim, que a gente usa todos os dias, ele entra ali, pergunta para a Sara, tem alguma pendência para mim? Ela mostra as pendências, ele dá ok, responde e acabou, passa para o próximo. Né? Então, realmente tem um ganho de produtividade muito grande dentro dessas organizações. Bom, considerações finais, né? Trago para vocês aqui algumas mensagens. De novo, né? Não tem bala de prata para esse tipo de coisa, tem coisas que a gente percebeu que a gente não sabe de onde vai vir o próximo concorrente. Por isso que o recado aqui sejam ágeis, adotem metodologias ágeis, processos ágeis dentro das organizações, mudem o mindset. O mindset é importante, né? É uma questão de cultura, não é uma questão de adoção de tecnologia pela tecnologia. A concepção de produtos e serviços de forma colaborativa. Uma dica importante, visitem os centros de aceleração de startups. A gente tem aqui o Agora Tech Park, é uma iniciativa excelente, invistam ali nesse centro. Visitem o Cubo, em São Paulo, não pelas startups que estão lá, mas para vocês conhecerem e entenderem quem está visitando também. Vocês vão olhar o cara do lado visitando ele assim, é o vice-presidente do Bradesco, é vice-presidente da Embratel, e assim vai. Vocês vão perceber que é gente grande que está lá sondando o que está acontecendo. Tá? E aqui eu tenho 2 dicas de eventos que sabem da realidade, o Gartner principalmente, ele sabe da realidade atual das empresas e da realidade futura. Então, ele trabalha muito bem a questão da transição, do que está acontecendo, das dores, enfim, é uma indicação bem legal. O Web Summit é um evento, talvez um dos maiores do mundo em termos de tecnologia, do que está acontecendo em startups, etc. Tá? E, para finalizar, um presente para vocês. Nós temos o Ricardo Amorim como sendo um grande parceiro aí, nas ações que nós realizamos no mercado, e nós criamos uma série com o tema de transformação digital, com conteúdo voltado exclusivamente para C-levels.
numa linguagem realmente para tomadores de decisão. São 8 episódios, enfim, eles estão disponíveis gratuitamente nesse endereço ali, no Adicione Agilidade, do Bitly, ou então no QR Code, se vocês baterem foto aí, vai estar disponível para vocês, se vocês buscarem na internet também. É uma dica interessante para todos vocês, para os presidentes das empresas, inclusive, entenderem como é que faz essa tradução da transformação digital para ações dentro das organizações. Valeu, pessoal. Obrigado.